Bom, a aula grátis ela é só uma amostra, né, uma pequena amostra do que você vai ter dentro do curso. A gente tem muitos artistas pelo Brasil, então no nosso imaginário tem uma coisa de pensar que o grafite ele só acontece na região sudeste. E o grafite ele não só acontece apenas aqui em São Paulo, né? Claro que tem uma gama muito grande de artistas, grafiteiros, muralistas, pichadores aqui em São Paulo, mas também tem esse mesmo número de artistas em outros estados. Inclusive aqui no interior de São Paulo também tem, às vezes a gente exclui a arte urbana do interior. Então aqui em São Paulo tem Kátia Lombardo, você tem a Fênix Artivista, você tem Soberana Ziza, tem o Ozzy Stencil, que eu já falei, você tem a Nuvem, a Coelhinho na Lua, você tem tanto uma gama de homens quanto de mulheres fazendo personagem, fazendo letra, fazendo bombe, que eu vou explicar depois o que é bombe, você tem Carol Itza, você tem Serifa, e assim, eu não vou falar todos os nomes, mas eu vou deixar a referência ali no final, porque são muitos nomes. Aí na região Nordeste você tem Tainha, você tem Zé Vitor, né, que fazem murais. Você tem a Natê, que não só faz o grafite, mas ela também tem uma pesquisa muito bacana com relação às mulheres nordestinas. Você tem Crimes Passionais, né, que é o vulgo da artista. Só para fazer um parênteses, né, alguns artistas eles colocam o nome deles na assinatura e assim, a maioria tem um vulgo. O vulgo não necessariamente é o nome, é como a pessoa é conhecida na rua. Então, essa artista ela é conhecida como Crimes Passionais, ela faz tanto murais, né, em larga escala, quanto telas. Tem também um casal que é super bacana de artistas, né, do Nordeste, que é o Duo Quimera. É um casal que faz uns murais assim, relacionados à cultura cearense, né, são murais muito coloridos, muito bonitos. E na região Norte ainda tem o Fábio Cardoso, na região Sul tem o Riso, tem a Olivia, tem também a Júlia Rodrigues, a Brisa da Noite, outros artistas. Na região Centro-Oeste tem o Odros, e o Odros é interessante frisar ele porque ele é um artista que ele tem deficiência auditiva. Então é muito bacana ter uma diversidade de artistas, né? Porque também as pessoas vão começando a prestar atenção em adaptações para os eventos, porque hoje em dia não dá para você fazer um evento em que não tenha, por exemplo, uma pessoa que entenda de Libras. Então a gente precisa pensar em inclusão em todos os âmbitos, né? Quando a gente fala de arte urbana, em todos os espaços. Então ele tem um trabalho muito bacana, o Odros, ele faz realismo, ele tem um personagem dele estilizado, também faz letras. Mais pra frente eu vou falar um pouco mais dos outros artistas também. Na região Centro-Oeste, além do Odros, tem o Presto, tem o Rogério Mendes, né, que às vezes ele assina Choque, tem a Negalene, vários outros artistas. Na hora de passar para a tela, geralmente eu passo de uma forma livre também. Então para a tela você pode usar só spray, você pode mesclar spray com tinta acrílica, ou você pode fazer só com tinta acrílica. Lembrando que aí você vai utilizar a sua estética de rua, né, dos murais, do grafite. O que a gente precisa se atentar quando vai usar o spray? E tem também projetos que atualmente alguns empresários, né, têm desenvolvido projetos de grafite para pessoas que têm baixa visão ou deficiência visual conseguirem ver. Que tem um projeto chamado Grafite para Cego Ver. Então ele faz alguns murais, né, pela cidade de São Paulo, que eles possuem um grafite tátil, não é uma escultura, então uma pessoa que tem baixa visão, deficiência visual, ela pode tatear. Porque com a tinta acrílica eu também não uso preto. Eu geralmente uso um gris de paine ou um tom de marrom.
mas basicamente o Gris de Pane.